Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Fim aí de mais uma noite de Libertadores, né? Nós tivemos aí alguns jogos que aconteceram agora à noite. Infelizmente, o São Paulo acabou de vencer por 2-0 o Cobressal. Tivemos o jogo também lá do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro passou um sufoco ali, hein? O jogo parecia muito bem desenhado no primeiro tempo, um jogo muito tranquilo no primeiro tempo para o Atlético Mineiro, sem grandes problemas, inclusive Scarpa marcando gol pelo segundo jogo consecutivo, fazendo uma ótima partida, né? Acredito ali que Scarpa, Paulinho, o Arana foram os melhores jogadores da partida do Atlético Mineiro hoje. Só que no segundo tempo o Rosário Central quis engrossar o caldo para cima dos caras. Realmente subiram as linhas de marcação, pressionaram a saída de bola do Atlético Mineiro. O técnico do Atlético Mineiro não organizou muito bem o seu meio de campo no segundo tempo. O Atlético Mineiro ficou sem jogadores de contenção ali naquele meio de campo e quase que a coisa complicou. É que o Rosário Central marcou um gol, inclusive um belo gol, só que aí logo na sequência, com uma jogada ali espetacular, né, um gol espetacular do Paulinho, o Atlético converteu e saiu vitorioso. E aí nós tivemos também o jogo do Flamengo e Palestino, que aconteceu no mesmo horário que o jogo do São Paulo e Cobressal. Cara, eu assisti o jogo do Flamengo, fiquei de olho também no jogo do São Paulo, mas prestei muita atenção ali no jogo do Flamengo. Os dois jogos que eu assisti mais foi realmente o jogo do Atlético Mineiro e o do Flamengo. E assim, mano, mais ou menos aquilo que eu falei pra vocês há uma semana atrás, na estreia da Libertadores, eu acho que vem ganhando vem fazendo cada vez mais sentido. Porque assim, por mais que as equipes elas sejam tecnicamente mais fracas, os caras eles não estão vindo pra entregar jogo, entendeu? Os caras não estão vindo de corpo mole, meio que tipo assim, se os caras marcar um gol, aí a gente já fica, sabe, desanimado. Não. As equipes elas têm dificultado a vida para os brasileiros, elas têm mostrado que pelo menos o gol de honra elas querem. Todo jogo que você vê, cara, você vê equipes tecnicamente mais fracas jogando contra times brasileiros e dando o sangue. Vocês viram ontem contra o Fluminense. Ontem quase o Fluminense tropeça pro Colo-Colo. E olha que o Colo-Colo, se eu não me engano, se não tá me falhando a memória, eu acho que o Colo-Colo tava com um jogador a menos, não tava? E quase embaçou a vida do Fluminense. Então isso mostra que o nível de competitividade da Libertadores, ele tá lá em cima. O sarrafo para os times brasileiros está lá em cima. Não é a equipe assim, aqui a equipe não vale muito, a equipe tá em tal divisão da outra competição. Só que aí os caras chegam na Libertadores, mano, e eles se transformam. E eu falo pra vocês, a Libertadores, ela é traiçoeira. Não é uma competição que dá pra ficar perdendo gol. Não é uma competição que dá pra você ficar baixando a linha e retrancando. Não é uma competição para você ficar segurando bola. Não é uma competição para você ficar com aquele toque de bola próximo da sua área defensiva e dando mole. Você não pode dar mole na Libertadores. Libertadores é traiçoeira. E cada vez que passa, mano, os caras lá de fora estão cansados de ver times brasileiros sendo campeões. Então assim, pensa. O sarrafo vai subindo, o sarrafo vai subindo. Os caras começam a perseguir as equipes brasileiras, né? No sentido competitivo que eu falo. E o jogo do Flamengo hoje contra o Palestino, eu acho que ele refletiu um pouco das duas coisas. Ele refletiu no primeiro tempo um Flamengo com praticamente 80% da posse de bola, um Flamengo que sufocou as linhas do Palestino, um Flamengo que fez o Palestino formar linhas de até 7 jogadores. Aquele gol do Pedro, tinham 7 jogadores, mano. 7 jogadores na marcação, vocês acreditam? 7 jogadores posicionados atrás, na última linha, e mais 2 na frente. Esses 7 estavam dentro da grande área. Os outros 2 estavam próximos da grande área. Então, se a gente for somar mesmo todo o sistema defensivo englobado ali, nós estamos falando de 9 jogadores do time. Praticamente o time inteiro. Ajustado em basicamente 2 linhas para conter o ataque do Flamengo que descia de maneira ali veloz, com bastante toque de bola, bastante mobilidade e que às vezes acabava sempre parando, né? Sempre emperrando justamente nessa marcação extremamente intensa do time do Palestino. Até que você tem ali o gol do Pedro.
né? Um gol maravilhoso daquele, um baita de um golaço, né? Simplesmente mostrando muita categoria. Mas antes desse gol do Pedro, teve outras oportunidades que o Flamengo tentava, e às vezes não conseguia a melhor finalização do mundo, ou às vezes a bola rebatia daqui, rebatia dali, saía para fora, ou às vezes simplesmente o sistema defensivo do Palestino funcionava bem. Eu não considero o jogo do Palestino um jogo inteligente, tá? Eu acho que os caras vieram claramente aqui no primeiro tempo para segurar o jogo. Aí, no segundo tempo, eu acredito que o Palestino buscou mais o jogo. Colocou, projetou-se as suas linhas para frente, tirou aquela dupla marcação com todo mundo enfiado lá atrás e resolveu sair um pouco do jogo. Só que a sensação que eu tenho aqui no segundo tempo também, o Tite deixou a marcação do Flamengo, talvez, propositalmente mais frouxa. Neto, você acha isso? Acho. Eu acho que isso rolou, mano. Eu acho que isso aconteceu. Eu acho que o Tite ele deixa o jogo mais na banguela, deixa o jogo mais soltão, para que o Flamengo consiga criar mais oportunidades. O problema é que as duas substituições que o técnico do Palestino fez, elas foram extremamente efetivas. Elas deixaram o time do Palestino mais encorpado nas suas transições. E o Palestino até conseguia, às vezes, uma arrancada ali um pouco mais rápida, uma interceptação num passe errado, e surgia algumas oportunidades para o time do Palestino. Nada que preocupasse muito, mas surgia. Basicamente no esboço total do jogo, o Flamengo continuou no controle dele. O Flamengo não perdeu o controle dele. Só houve a clara, né, mudança na porcentagem de posse de bola. O que era uma porcentagem de quase 80% de posse de bola, de domínio absoluto do Flamengo, caiu ali para 50 e poucos por cento, 60%. Então, um bom percentual. Mas isto, visto que, é igual eu falei para vocês, eu acredito que pode ter sido uma estratégia do Tite deixar o time um pouco mais frouxo. Aí começam as substituições do Flamengo. O Palestino também faz todas as suas substituições que tem direito para tentar fazer esses ajustes, para tentar ir atrás do gol de empate. A torcida do Flamengo fica até um pouco mais receosa com isso. Só que existem momentos, por exemplo, que você vê 3 jogadores de ataque, como aconteceu, contra 2 jogadores de defesa do Flamengo. Teve uma hora que o ataque do Palestino desceu dessa maneira e a defesa do Flamengo ali com o Léo Pereira e Léo Ortiz se comportou muito bem. Fechou os espaços, neutralizou a jogada, não ficou tocando bola para trás nem nada, né? Bola para frente, espirra essa bola de lá, jogo de campeonato, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, e saiu fora. Então, o sistema defensivo do Tite, ele funcionou muito bem nessas descidas do Palestino. Então não surgia muita oportunidade. Até que o Tite faz algumas mudanças, inclusive onde eu estava assistindo, né, o Luiz Guilherme falou assim que não estava entendendo o porquê que ele tirou o De La Cruz, porque era o jogador que tinha muita mobilidade em campo, o jogador que onde você olhava ele estava, mas eu entendi por quê. O De La Cruz levou um cartão amarelo, não levou? Naquele momento do jogo, pessoal, a partir ali dos 25, 30 minutos, o jogo ficou muito físico. Muito físico. E o time do Palestino começou a dar chegadas fisicamente mais fortes e tirar um pouco a paciência dos jogadores do Flamengo. Então eu acho que essa estratégia do Tite foi justamente para poupar o De La Cruz de eventualmente tomar ali um vermelho, porque ele viu que os ânimos estavam se esquentando. Aí ele colocou o Alan. O Alan, inclusive, tem entrado muito bem, tá? Tem dado uma boa saída de bola, bons passes de transição no Flamengo. É um jogador que voltou diferente. Não é aquele Alan cansado lá de trás, não, antes de machucar. Obviamente, tem toda uma readaptação, mas tá voltando muito bem. Tá voltando com bastante potencial. Já é o segundo, terceiro jogo que ele participa ali, ó, que ele traz uma mobilidade no setor intermediário do Flamengo, trazendo ali espaços entre volância, meio de campo e conexão ao ataque, fazendo isso muito bem. E aí teve gol do estreante da noite, né? Que foi o Léo Ortiz. E essa característica do gol do Léo Ortiz, ela não veio agora, não foi por acaso. Se vocês observarem os jogos do Red Bull Bragantino, em vários e vários jogos o Red Bull Bragantino só chegava à vitória, às vezes até uma vitória magra ali por 1-0, justamente pelo gol durante o escanteio do Léo Ortiz. Porque ele sabe se posicionar muito bem. Ele é um zagueiro que sabe se posicionar muito bem em lances de bola parada, e aí ele foi lá e fez o gol. Então é uma vitória para o Flamengo que mostra ali, acredito que muitos ajustes táticos e técnicos que foram feitos pelo Tite,
mostram o Léo Ortiz entrando já no ritmo de zagueiro artilheiro, né, mantendo aquilo que ele trouxe do Red Bull Bragantino, e, acima de tudo, uma vitória segura. Uma vitória segura. Porém, como eu falo para vocês, a Libertadores é traiçoeira. Esse esboço desse jogo, e não só esse jogo, mas como os outros também, contra os times brasileiros, mostra que os times brasileiros precisam estar muito atentos, porque não existe jogo ganho. Não existe jogo ganho. Beleza? Coloca nas opiniões aí, gente. Tamo junto, valeu, falou, até mais.